Oi, Ei, Vera, tudo bem? Como é que boa vocês noite, estão? Afonso. Boa noite, tudo bem? E Tudo o bem? Hamilton? O Amil tá aqui do lado, junto. Ah, então tá bom. Saudade de vocês, né? Tá mandando um abraço aqui para você. Outro para você, Hamilton. Ele vai levantar, vai vir aqui dar um oi. Afonso, que alegria, que prazer, Igualmente. gratidão pela sua disposição. Sei que sua agenda é hiper, mega, lotada. Eu que Então, agradeço, né? me sinto assim honrada com a sua presença aqui para Eu, mostrar você e as coisas importantes que você tem a dizer para os meus alunos, para os meus amigos, né, para os meus seguidores. Então, é... nossa, uma alegria muito grande ter você aqui. eu que agradeço, sabia? Quero que você se apresente aí para o meu público que não te conhece. Quem é o Afonso Salgado que a Vera fala tanto? Ah, Famoso? então, meu nome é Afonso Salgado. Na verdade, meu nome é misturado, né? Afonso Shigemi Inouye Salgado. Minha mãe era japonesa, meu pai é de origem portuguesa. Eu sou natural de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mas eu a vida inteira estudei e fiquei em Londrina, né? Hoje eu moro nos Estados Unidos. Então eu fiz fisioterapia, fiz nutrição, fiz homeopatia, trabalho com medicina funcional e medicina naturopata. Bem, em resumo é isso aí, né, velho? Tá bom. Ah, você fez acupuntura também, não fez? Não, não, eu fiz homeopatia, né? Fiz homotoxicologia, mas Ah, tá, tá. acupuntura Você não. tem E você fez mais um monte de coisas que eu sei também, por Eu aí fiz, afora. eu fiz bastante coisa. Então, tem as escolas, né, Afonso? Tenho. Nós temos o Instituto, né, de Saúde Integral, que hoje é considerada a maior escola de terapia manual, né, e saúde integral da América Latina. E aí, como a gente sempre esteve ligado à Europa, então a gente tem uma escola de medicina alternativa e complementar lá na cidade do Porto, em Portugal, onde nós temos colegas que são médicos, médicos que são naturopatas, né, biólogos, etc., fisioterapeutas, osteopatas. E a gente está tentando implantar isso aqui nos Estados Unidos agora, né? Com esse conceito de saúde integral. E é onde eu moro aqui agora há 2 anos seguidos, né? Ah, que bom, É. prazer enorme. E Obrigado. Afonso, eu falo muito para os meus alunos, né? Porque ter conhecido a microfisioterapia foi um divisor de águas, né, na nossa vida. Inclusive, teve uma vez que eu levei o Hamilton quase que arrastado até o seu consultório, né? E você deu lá, fez os tratamentos e ele voltou super bem, de uma hora para outra. E aí eu queria que você falasse o que é essa microfisioterapia e explicasse para o pessoal, porque não é fácil para Explicar. mim, por exemplo, explicar microfisioterapia, né? Mas eu É. sou super fã. Bom, a microfisioterapia ela foi criada, né, por dois franceses. Eles têm a formação em fisioterapia, mas também a formação em medicina osteopática, né? Que no Brasil a medicina osteopática ela é do fisioterapeuta, porque ele já cursou 4, 5 anos, depois ele faz mais uns 6 anos part-time, né? E aí pode ter esse título. Na Europa e nos Estados Unidos, você ser osteopata, você é médico, né? E você começa do zero, faz anatomia como se fosse uma faculdade e vai para a linha natural, que é uma divisão da antiga medicina. Na verdade, a medicina sempre foi natural, depois ela se tornou a medicina convencional. E essa divisão existe, né? Como aqui nos Estados Unidos tem a medicina natural, a medicina normal, a medicina osteopática, a medicina quiropática e tal. Então eles fizeram 6 anos e no sexto ano, se eu não me engano, a filha de um deles teve um problema, Vera, e aí eles começaram a tratar e viram que eles tinham que recompor alguns estudos de embriologia. E eles então viram que o toque sutil em determinados locais que eles estudaram, né? Começaram, obviamente, por ser fisioterapeutas e médicos osteopatas, começaram com o sistema músculo-esquelético, mas logo depois eles começaram a ver que existiam umas relações de músculos com órgãos
E aí eles trataram de um senhor que tinha uma doença intestinal grave, ele era médico, né, e muito famoso, de um hospital em Besançon, e falou, vamos fazer um teste aí. E fizeram em vários pacientes, como hoje a síndrome de intestino irritável. E fizeram um estudo duplo cego e aí explodiu. Então, em 1983, eles começaram na França, e aí explodiu depois desta pesquisa, né, que inclusive foi publicada, hoje está na PubMed e tal. E aí eles começaram aí, hoje começaram, já estão em 17, 19 países, e viram que, na verdade, todos nós sofremos, entre aspas, né, do corpo, da alma e do espírito, como você, né, mestre de Reiki, sabe que a maioria das doenças não começa no corpo físico, né? E eles começaram isso aí na década de 80. Mais ou menos é assim a história deles, né? E aí, como é que chegou a microfisioterapia na sua vida? Bom, nada é por acaso, né? Eu lembro que morei muito tempo na França e eu me lembro que lá em Paris tem uma casa do fisioterapeuta. Aí eu lembro que eu cheguei, passei lá um dia e vi que estava tendo um curso, olhei aquelas coisas muito esquisitas, porque em francês chama micromovimento, né? Microkinesiterapia, quer dizer, micromovimento, né? Aí, para que a gente foi para o Brasil e a gente queria que continuasse o nome fisioterapia, eu coloquei microfisioterapia. Na verdade, é micromovimento, né? E eu estava vendo eles dando aula, peguei, comprei os livros, achei assim bem interessante, mas não dei bola e vim embora. Aí nós conhecemos um médico quiropata e fisioterapeuta que vinha dar curso no Brasil há uns 18 anos atrás, né? E ele dava uma técnica quiropática com equipamento e ele tinha sido convidado como professor, começou a tratar de uns alunos aí, inclusive em São Paulo, e aí todo mundo falou, professor, esse cara é espírita, ele tá dando umas datas, tal, não sei o quê, e aí acertou, e aí tratou a pessoa, e aí ele estava com renite, não tem mais. Aí eu conversei com ele nos bastidores, falei assim, onde você conheceu isso aí? Ele falou, conheci na França, se você quiser, eu atendo uns pacientes para você ver, se você gostar, eu vou te colocar em contato com os criadores. E foi assim, mais ou menos 16 anos atrás, esse senhor, ele continuou a fazer consulta, e eu e minha esposa a gente traduzia, né, eu e a Nilma, e a gente começou a ver resultado, Vera, que eu nunca tinha visto na minha vida, como osteopata, como nada. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Ele dá umas esfregadinhas no corpo e dá umas datas, e aí, que isso? Esse cara é pirado. E a gente sempre na ciência, eu falei, nossa, eu tive um choque, um paradigma, né? Então entrou na minha vida 16 anos atrás, por livre e espontânea força, a gente traduzindo, vendo resultado, não engolia isso, e aí eu fui paciente, e aí a gente começou a atender em São Paulo, inclusive com amigos aí, o Márcio, o Vitor, na Brigadeiro Luiz Antônio, no edifício Medicina, numa esquina, e a gente, então, os franceses vinham, eles lotavam, a gente ficava assim, às vezes a semana inteira, com um monte de paciente, e aí o curso já começou a transcorrer, e já começou a explodir naquela época, 16 anos atrás, no Brasil, com resultados assim espetaculares, né? Que maravilha. E como é que funciona? Como é que, né, você que é cientista, explica para a gente o que é a microfisioterapia, o que faz? O que o terapeuta faz? Como é que o corpo trabalha? O que acontece numa sessão de microfisioterapia? Então, Vera e todo mundo que está nos escutando, né? Quando você pega um paciente, por exemplo, você tem um problema de fratura, você tem um problema de ataque cardíaco, você tem um problema que às vezes a medicina clássica pode atender, indiscutível ela vai atender. Agora, qual que é o grande problema hoje para a medicina? Quando eu falo medicina, não é medicina, somos todos nós da área da saúde. São os pacientes crônicos, né, Vera? Então, a gente descobriu pela neurociência que, por exemplo, existem fibras muito específicas que vão dar explicação de dor, né, de alguma agressão para o organismo, e essa agressão ela pode ser tóxica, química, física, emocional. E ela fica no corpo como uma memória. Na verdade, hoje é fácil explicar, porque aqueles toques sutis que a micro faz, que a PNS e outras técnicas faz, elas vão, por exemplo, na epiderme. E a epiderme, que é onde estão nossos cabelinhos, nossos pelos, é o primeiro
tecido a nascer quando a gente ainda é feto. Então existe uma hierarquia padronizada para descarregar os problemas que nós temos. Então uma pessoa que tem uma dor crônica, que tem uma infecção de intestino crônica, as fibras que controlam tanto a sua coluna que dói, sua cabeça que dói, ou o seu intestino que está inflamado é a mesma. Só que ela só no caso, tocada e estimulada quando você fica nesses pontos pequenininhos. Porque até então, as abordagens corporais eram todas aquelas mais fortes, entendeu? Com uma pegada mais forte. Quando o corpo físico ele tem esse problema, indiscutível, você vai nessa pegada. Então, o que eles viram? Que pequenos toques estudados, associado a estudo de embriologia, filogenia, né, que é a evolução das espécies, o que esses caras fizeram? Exemplo, você tem uma infecção urinária. A gente sabe que ela é infecciosa, às vezes ela é por bactéria. Então eles viram que nós, seres humanos, que temos neocórtex, nós somos o estado avançado do ser, entre aspas, mais desenvolvido. Mas nós passamos pela fase embriológica, né, que nós chamamos hoje de embriologia comparada, em estados iguais os outros animais. Então, nós fomos iguais embriologicamente numa etapa da vida. E nós guardamos essa memória, né? Tanto que o filme que representa muito bem isso é aquele Divertidamente, né? Que a pessoa, né, tem vários tipos de emoção e depois você trabalha essa emoção, entre aspas, para resolver um problema. E tudo isso fica no corpo. Então, eles viram que você acumula tóxico, químico, físico e emocional. Então, a microfisioterapia, eles desenvolveram mapas, demorou assim 30 anos para eles chegarem. Quando eles foram para o Brasil, Vera, só para você saber, ninguém sabe quase, só alguns alunos, eles pediram quadros brancos e era por retroprojetor. E eles desenhavam algumas coisas. E as aulas eram assim, eu tinha um módulo agora, depois passava um ano e meio para ter outro módulo. Então eles estavam montando as coisas. E é uma técnica que tem muita evolução. Ela tem 30 e poucos anos, né? 37 anos, mas ela evolui permanentemente. E como é que ela funciona? Você deita, você fica de roupa, porque de roupa, todo mundo pergunta, por que não tira a roupa? Porque na época que um dos criadores, ele veio fazer um mestrado aqui no Texas, aqui nos Estados Unidos ninguém tira roupa para ninguém, né? É bem complicado. Então eles viram que dava para fazer em cima da roupa, que é muito mais simples e o paciente se sente muito mais à vontade, né? E não tem problema, como aqui fala de liability, né? Problema de processo. Então funciona você tocar o paciente pelo corpo inteiro, né? Através dos mapas, onde você vai à procura dos pontos que são tóxicos, químicos, físicos ou emocional. Porque esses pontos são a nossa causa. Então, às vezes você tem uma dor de cabeça de origem tóxica. Às vezes você tem uma dor de cabeça de origem emocional. Às vezes você tem uma dor de cabeça de origem química. Então, a micro pega aquele ponto, acha quando entrou, né, o agressor no seu organismo e com a outra mão estimula pontos diferentes de camadas que cada um guarda memória diferente. Então, em resumo, sim, não sei se eu compliquei a vida, né? Ela é muito importante, mas é tudo que você guarda no corpo. Então, exemplo, para doenças que são psicossomáticas, ela funciona muito bem, mas não podemos esquecer que depois nós temos que tratar do corpo físico também, né? Então, a micro, se você quiser fazer uma sessão calado, você faz calado, você não precisa falar, né? Que o brasileiro gosta que fica falando, ele mistura um pouquinho as crenças e um monte de coisa, né? E uma das pessoas perguntou da medicina germânica, a medicina germânica é contrária. A medicina germânica você precisa do sintoma para poder se guiar. Nós na micro não. Nós na micro vamos entrar no corpo e vamos saber qual é a verdadeira causa. É uma vantagem enorme você fazer as duas juntas. Porque se chega para mim um russo, eu não falo russo. Então como é que eu vou saber o sintoma dele? Só se ele ficar fazendo gesto, né? Então, na micro, colocando a mão, eu sei aquilo que ele teve. E aí é mais fácil para eu entrar e depois, entre aspas, colocá-lo no eixo, entendeu? E essa coisa das datas, eu quando fui atendida a primeira vez, eu fiquei muito impressionada. Foi a Helenita, né, que me atendeu pela primeira vez.
E aí ela fez tal, falou assim, eu fui com algumas queixas, né? E ela falou assim, olha, aqui, o que que aconteceu no ano tal relacionado a tal coisa? Eu falei, meu pai morreu. O que que aconteceu aqui? Eu falei, nossa, o meu melhor amigo faleceu aqui. Então, eu acho que eram umas 3 ou 4 coisas assim que foram datas certeiras, né? Aí eu falei para ela assim, eu me lembro que eu falei assim, nossa, mas você é muito boa, né? Ela falou assim, não, o seu corpo que é fofoqueiro. Então, Essa coisa das datas é da micro também, Afonso? na verdade, as datas, ela não é da micro, é que existe uma ciência chamada cinesiologia aplicada, que você faz testes musculares perguntando para o corpo, né? E aí você pode colocar perguntas com datas, mas você pode perguntar, que nem um método americano chamado Psyche, você faz toda a sessão tua, né, através de desmontar crenças limitantes, fazendo testes musculares. A medicina oriental sempre usou testes musculares, através do ring test, etc., né? Uhum. E quem nasceu com isso foi um grande estudioso da medicina osteopática. Então, você pode colocar data. Então, na verdade, eles colocaram a data como um plus, né? Em cima. Por quê? Porque as datas, por que elas são importantes? Elas são importantes para desmontar uma cascata de lesão. Exemplo, eu acabei antes de sentar aqui para conversar com você, avaliei uma paciente que veio lá de Coconut, sei lá perto de Miami, e a primeira data que saiu dela foi uma data a qual começou o problema dela de ela engordar, tá? Porque você só pode engordar por algum distúrbio metabólico ou às vezes por um choque. Ela falou, não, nesta data, né, eu tive um problema seríssimo com meu pai e com a minha mãe, depois eles se separaram. E obviamente baixa serotonina e você vai buscar isso em pão, massa, doce, chocolate, açúcar, ela virou, né, uma pessoa obesa. Então, por que que a data é importante? Porque eu faço correlação na história do paciente. Isso tem muito significado de valor terapêutico para nós, né? Por exemplo, você vai entender por que que aquela pessoa, no caso dessa moça, não emagrecia e que ela falava assim, ó, ela inclusive de uma outra, de um outro estado do Brasil, ela é brasileira, ela mora aqui, ela falou, as pessoas, os meninos cuspiam em mim, ela começou a sofrer bullying de baixa autoestima por causa. Então a data para mim ela é o desencadeador ou ele é o trigger, né? Que foi, por exemplo, aquele ponto que explodiu uma alergia. Aí eu sei se o paciente é psicossomático. No caso dela, ela é psicossomático. A gente chama de programação metabólica na nutrição, né? Então ela é uma pessoa que se eu ficar como nutricionista trabalhando com ela, fazendo regime, não vai adiantar. O que eu tenho é que desprogramar as memórias ruins que estão no corpo, não é? Muitas vezes pedir para uma psicóloga me ajudar, um hipnólogo, alguém assim, não é? E você reprogramando a vida dela, melhora tudo. Agora, nós fizemos uma pesquisa, provavelmente que vai sair o ano que vem, Vera, e a gente, como cientista, não pode ficar dando data. Então, as mulheres que vieram, elas não sabem de nada, a gente fez a micro com a boca fechada. O resultado é o mesmo. E o resultado é o mesmo. Então, as datas não são importantes. E, obviamente, vem uma pessoa para mim que não acredita nisso. Eu, por exemplo, era um paciente que eu falava... Não... E outra, primeiro que para mim data não adianta nada, porque eu não lembro. Aí tem gente que fala assim, então a data é importante para o terapeuta. Se a pessoa fizer correlação. Se a pessoa não lembrar, não tem problema. Eu pego aquela página, anoto, eu sei aquilo que, entre aspas, aconteceu. Porque, na verdade, velho, é assim... Quais são as causas? De novo, tóxica, química, físico e emocional. Agora, esse agressor, que seja tóxico, químico, físico e emocional, entrou numa data no seu corpo e hoje você tem um sintoma. A medicina clássica seguia pelo sintoma. Sintoma não é causa. Sintoma é o que o seu corpo fez para lutar contra alguma coisa que entrou nele, entendeu? Então, o que entrou nessa menina foi o quê? Emocional. Então, se é emocional, eu sei que eu tenho que fazer minha parte e mandar depois para psicólogo, às vezes para psiquiatra, né? Ou para outro colega que faz hipnose e tal, para me ajudar a desmontar a cascata entre o corpo e a mente.
E às Só vezes com a micro não adianta, ela não atinge esse campo emocional. atinge, tanto que, por exemplo, o exemplo de paciente psicossomático, vou dar um exemplo da minha filha. Ela nasceu com a minha sogra falecendo de câncer em casa. Então, as datas que saem na minha filha Juliana são datas de sofrimento da mãe dela, da Nilma. Então, esse tipo de paciente se beneficia muito da microfisioterapia. Agora, olha só a história diferente. Vamos supor que a Nilma não tivesse tido problema emocional durante a gravidez, mas sim ela engordou demais, ou ela teve diabetes gestacional, ou ela teve uma hipertensão arterial. Esse tipo de paciente se beneficia muito menos. Por quê? Porque o problema foi no soma, ele foi no corpo. E aí é legal você entrar direto trabalhando com ou medicamento ou com suplemento, entendeu? Para atender o seu corpo físico. Agora, quando é emocional, você sabe, nós temos que entrar no corpo etéreo. Aí funciona legal. Aí funciona muito bem a micro. Então é mais ou menos isso. Ah, que bom, que maravilha. Deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui. Então, quais são as indicações? Hum. Né? Quais são os meus alunos, os meus amigos que eu falo, ó, você tem que ir lá fazer uma sessão de micro. Então, que nem a Nanda está escrito aqui, ó. Indique, por favor, um profissional para obesidade com esse fator emocional no Brasil. Então, uma coisa que nós atendemos são disfunções, né? A gente nunca fala que tem patologia, né? Então, uma pessoa que fez o curso de microfisioterapia, ele pode atender desde bebê, recém-nato, até idoso, com qualquer patologia. Nós vamos tentar ajudar a pessoa. O que eu vejo é que a gente tem mais resultado, como eu falei para vocês, são essas doenças psicossomáticas, tá? Onde existe um componente, né, que ficou no corpo e que esta memória pode prejudicar, no caso emocional ou tóxica ou química. Exemplo, os criadores, Vera, eles foram para Chernobyl. Por quê? Porque Chernobyl explodiu a usina nuclear, eles foram fazer um monte de pesquisa lá. Então não é emocional, mas é um problema tóxico que Tá. deu depois um problema emocional. Então é praticamente para todas as patologias. Nós não vamos, entre aspas, curar. Nós somos simplesmente um meio para ajudar o corpo a se curar sozinho. Então a micro, ela faz parte da osteopatia dentro de um regime de autocura. Você estimula o seu corpo a desinflamar, desintoxicar, antioxidar e também tirar esses problemas emocionais. O que eu vejo no Brasil que é um problema é que muitas pessoas confundem, inclusive alunos nossos, né? E começam a falar demais sem ter a formação devida. Então, na verdade, a micro é uma terapia manual que até tem um professor meu mexicano que fala que a melhor coisa que tem era cala-te e cura, entendeu? Deveria todo mundo ficar com a boca fechada e é uma terapia que vai no corpo, trabalha, dá algumas informações sutis e acabou. Quem tem que falar é quem fez psicologia, é outro profissional, não nós, que somos, entre aspas, fisioterapeutas, tá? Muito bom. E a Fernanda, né? A Nanda, acho que perguntou, pediu para você indicar se tem algum microfisioterapeuta que você indica para esse tratamento de obesidade, no caso emocional. Então, eu gosto de Em São indicar. Paulo. Sim, eu gosto de indicar pessoas que fizeram os dois cursos com a gente. Um que eu tenho formado, que é fisioterapia integrativa, que sabe juntar as duas coisas, né? Porque aí eu vou pegar, desmontar a sua cascata na microfisioterapia, vou pegar estes sintomas que saíram do seu corpo, vou anotar e vou montar um programa para você, né? E muitas vezes tendo que ter um nutricionista junto. E aí um nutricionista, eu falo, Nanda, um nutricionista funcional. Por quê? Porque ele vai juntar todas as peças do quebra-cabeça. A nutrição funcional que tem no Brasil, ela nasceu da medicina funcional dos Estados Unidos, que leva em consideração todos esses aspectos, inclusive o aspecto emocional, tá claro? Aí é um profissional completo.
microfisioterapia, fisioterapeuta formado em fisioterapia integrativa e um nutricionista funcional. Aí sim você vai ter mais chance de ter melhora, tá claro? É muito legal. E, Afonso, olha, quando, eu não sei mais como é que tá isso, mas quando já anos atrás, quando eu fui buscar a microfisioterapia, eu me lembro que eu era leiga, eu falei, como é que eu vou achar um profissional, tal? Então, tinham me indicado o Fernando Guardado, a Helenita, eu tinha algumas indicações, mas eu não sabia quem buscar. E aí eu tive acesso a um site e ali tinha todos os microfisioterapeutas. E eu me lembro que na época tinha P1, P2, P7, P8. E alguém tinha me explicado, então o que eu fiz? Eu falei assim, deixa eu ver quem que é P8. Que, né, eu lembro que tinha assim, umas informações desses profissionais. E no começo, depois, eu também... A minha mãe, o meu irmão, a minha mãe tem um transtorno de humor. O meu irmão é esquizofrênico. E eu levei tanto a minha mãe quanto o meu irmão, só que eles não saem de casa, né? Só saem para ir ao médico. Tirar eles lá de Santo André para vir para São Paulo era impossível. Então eu procurei lá nessa busca que eu estou te falando, achei um rapaz lá em Santo André. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, achei ele muito novinho. Achei ele muito novinho e tal, mas ele foi sensacional. Porque a minha mãe, eu tinha notícias de que a minha mãe tinha essa depressão, né? Porque ela tem esse transtorno de humor mais para depressão. E até onde eu sabia era a partir do meu nascimento. Então eu achava que ela tinha tido uma depressão pós-parto, uma depressão durante a gravidez, que tinha dado o start. Né? Era essa sensação que eu tinha, que carregava essa culpa. E aí eu a levei lá, inclusive ele descobriu que ela era canhota, que eu também não sabia. E ele fez tal, e aí ele falou para ela que ela tinha desligado o senso do prazer, o lugar do prazer, porque ela tinha tido muitas dores e muito sofrimento. E se ela lembrava o que tinha acontecido quando ela tinha 19 anos. E na hora ela falou, minha mãe morreu, eu quis morrer junto, eu tive uma depressão, eu não saía nem para tomar banho. Aquilo para mim foi um choque, eu nunca imaginei, eu não sabia, né? E Afonso, se você soubesse como eles melhoraram, eles Sim. fizeram aí algumas sessões, tanto a minha mãe quanto o meu irmão. Meu irmão gostava de ir lá, graças a Deus. Minha mãe também gostava. E hoje eles estão super equilibrados, estão super bem. Lógico que fiz muito reiki, um monte de... A gente vai juntando todas essas técnicas que a gente tem. Mas o descobrir que o problema da minha mãe começou aos 19 anos foi uma coisa assim que eu achei fantástico, né? A conversa que ele teve com ela e ela foi mudando, né? Uma coisa, não é uma coisa rápida, né? Você não sai de lá curado, mas hoje ela tem 83 anos, hoje ela cozinha, tá cuidando da casa, tá fazendo as coisas. Eu olho e falo, gente, eu não acredito, porque ela passou a vida inteira na cama, né? Então, fantástico, fantástico isso. O que eu vejo, Vera, é que realmente essa técnica ela é revolucionária. Há pouco tempo atrás, os próprios políticos, né, do Conselho Federal de Fisioterapia, eles nos chamaram, e eu não esqueço mais a frase deles, né? Nós chamamos vocês para montar um grupo de trabalho no Conselho Federal de Fisioterapia, porque houve demanda social, é isso que você está falando, né? Então, a micro, ela está além daquilo que se explica por toque sutil, né? Ela entra num campo morfogenético que você trabalha dentro também do reiki, etc. Quer dizer, o campo que gera forma, né? São todas as nossas informações que, entre aspas, ficaram desconectadas e que, neste caso, você consegue reprogramar isso dentro desse campo, né? Porque quando você vai numa igreja, você é católico, você é evangélico, e você vai e uma pessoa fala no Espírito Santo de toda a sua vida. Como é que essa pessoa consegue? Ele entrou no campo morfogenético. Quem trabalha no campo morfogenético, na medicina, é a homeopatia,
Por isso que ela te dá diluições muito elevadas para entrar no seu lado espiritual e emocional. E a microfisioterapia, que é a única técnica de terapia manual do mundo. Então, obviamente, isso tem revolucionado e é necessário. Nós não estamos aqui para concorrer com ninguém, mas nós somos altamente complementares. Por exemplo, nós estamos fazendo uma pesquisa grande com fibromialgia. Mulheres que têm fibromialgia, elas têm sempre problemas nestas fibras que eu te falei, nas fibras C, nas fibras A delta, que estão na epiderme. Então, o toque sutil ele é o melhor que tem, né? Você tudo que vai fazer com remédio não dá resultado, tal. Eu estou orientando uma mestranda que está fazendo com convulsões na Federal do Paraná. Imagina as pessoas, eu já cheguei a pegar paciente com 40, 70 convulsões por dia, não vivia, e hoje praticamente tem uma por cada 3 meses, 4 meses, quer dizer, isso é maravilhoso, sem medicamento, né? Nós também estamos orientando, anotei aqui, em pronto-socorro. Então a pessoa pega, trabalha em pronto-socorro, intensivista, junto com os médicos, etc., e faz a micro de urgência. Então tem muita gente nos ajudando a dar ciência, né, para essa técnica, entendeu? Então, o que você falou dos profissionais, eu anotei aqui, é que nós temos um site, nós vamos reativar esse site, chama ABMicro, é a Associação Brasileira de Microfisioterapia. E lá, então, nós temos quem fez até hoje, nós estamos até no P9, entendeu? P9 para um dos criadores e MKE e PNE para outro. Então, quer dizer, eles não param de estudar, se separaram no momento e cada um está desenvolvendo ramos maiores, né, da microfisioterapia. E a gente está muito feliz, Vera, porque nós hoje temos uma autorização, né, a micro que a gente ensina no Brasil é um contrato, como se fosse uma franquia, e nós temos esse contrato para Portugal e acabamos de abrir agora na Itália. Está fazendo um sucesso monstruoso na Itália, depois desse Vocês estão Covid. dando curso lá na Itália Sim, também, é sim. isso? São brasileiras e brasileiros que moram lá, passaram na ordem de fisioterapia de lá. Em Portugal também, né? No Portugal nós já estamos dando há mais de 8 anos. Na Itália nós fomos chamados e abrimos. E nós vamos tentar abrir aqui nos Estados Unidos, porque, só para você entender, eu estou atendendo uma senhora que é chefe de uma universidade daqui e que simplesmente a micro foi a única coisa que resolveu o problema dela. E bem como outros médicos quiropratas, eles falaram, não, Afonso, nós precisamos aprender esta técnica porque é uma técnica de cunho social. Então, na verdade, nós temos uma ONG aqui nos Estados Unidos, nós atendemos muita gente, eu atendo muita gente, né? Às vezes em Houston, aqui, gratuitamente, e isso os criadores fazem isso há 33 anos, né? Fazendo trabalho voluntário. Por exemplo, tem equipes deles que vão para a África, eles vão para a Oceania, eles vão para o Camboja, médico do Camboja não tem dinheiro, então eles treinam esses médicos, treinam fisioterapeutas no mundo inteiro, gratuitamente, sempre em dupla, para que eles possam fazer o bem para a humanidade, porque o maior instrumento que nós temos, né, Vera, são as mãos, né? Tá com a gente onde a gente for, né? Sim, e nós não precisamos de nada, né? Eu posso atender você numa sarjeta, posso atender você em pé ou sentado, como você quiser, né? Aí o pessoal está perguntando se nos Estados Unidos vai ser para fisioterapeutas. Provavelmente não, Ari. Provavelmente sejam para pessoas da saúde. Fisioterapeuta aqui é meio bitoladão, né? Então talvez os médicos quiropatas já pediram, né? Eles têm muito mais força legal e tal, né? Talvez massoterapeutas, né? Por exemplo, na Alemanha, quem faz são os Heilpraktikers, que são médicos naturopatas, não são fisioterapeutas. Em Israel, quem faz também são esses médicos naturopatas, antigos curandeiros, né? Então, no Brasil, sim, a Lúcia está perguntando, é só para fisioterapeuta e médico veterinário. Na Europa é para fisioterapeuta, médico veterinário, médico osteopata e médico tradicional, tá? E por que essas diferenças? Eu me lembro que eu fiquei muito brava, porque eu Uhum. queria fazer formação. Eu sou da área da saúde. E eu cheguei até a pensar em fazer fisioterapia. Eu falei, ah, não, já estudei demais. Eu ainda fui fazer leitura biológica, fui fazer ciclos e memórias e Da ciclos lá Josi. com a Josi. Mas aí eu fiquei mais
é menos brava, né? Mas eu queria saber por que que no Brasil é só fisioterapeuta. E por que que só aqui no Brasil que tem essa restrição? Não, não só no Brasil. Na Polônia, no início, hoje na Polônia é dado para fisioterapeuta, inclusive até na própria universidade, o curso básico, né? Mas, por exemplo, na Rússia não tem fisioterapeuta, então é dado só para médico. Então, ele adaptou em cada país. Mas aonde tem fisioterapeuta, por eles serem fisioterapeutas e médicos osteopatas, eles então dão só para fisioterapeuta, entendeu? Como a osteopatia no Brasil é do fisioterapeuta, então ficou tudo para o fisioterapeuta, né? Até porque eu expliquei para eles que nós temos um problema com a parte médica, através do ato médico, então eles não deixam. E eles não querem abrir para outras profissões, né? Porque senão nós somos punidos pelos nossos conselhos federais. Por exemplo, se eu abrir para outro profissional, eu provavelmente perco a minha identidade profissional. Eu tenho que largar de ser fisioterapeuta, entendeu? Então é um Entendi. problema sério, porque é guerra de trincheira entre a parte de preservação de mercado, na verdade. Essa é a razão, entendeu? É... Ai, eu ia fazer uma pergunta, Ah, lembrei. É o seguinte, você falou assim que tem esses trabalhos filantrópicos, que eu achei maravilhoso esse seu trabalho aí nos Estados Unidos. No Brasil, existe algum trabalho filantrópico com microfisioterapia? Sim, tem, mas ninguém fala, né? Então, o que nós estamos tentando como eu sei que aqui, infelizmente o que eu vou falar é triste, mas eu sei que é um país mais sério, não estou falando que é perfeito, nós criamos uma ONG nossa, porque eu criei aí uma ONG, criei um monte de coisa, mas é um entrave muito grande político. Então, eu criei uma ONG aqui, provavelmente nós vamos começar a levar para o Brasil oficialmente, mas não oficial, nós temos um monte de aluno que faz. Tanto que no final dos cursos, né, se faz uma prova e normalmente sempre a gente traz gente de fora gratuitamente para fazer isso, tá? Então, isso vai continuar, Vera. Só queria oficializar, porque é um sonho meu perante Deus, né? É que a gente possa sair aí, né? Eu tenho visto assim o sorriso dos estrangeiros que estão aqui ilegal, que estão aqui passando tanta necessidade, principalmente os venezuelanos, né, que têm sofrido, né, exageradamente por causa do problema político, e a gente atende aqui as melhoras, igual você viu na sua mãe e no seu irmão. Então, por que não a gente fazer isso oficial e ter doações de empresas, de profissionais, etc., que podem a gente aumentar isso em progressão geométrica, entendeu? Mas você pode pedir no meu privado, eu te indico vários colegas que fazem, todo mundo faz a sua parte de voluntariado no Brasil. Tá? Ah, que lindo. E Afonso, ó, sou sua fanzona, né? Quando você me contou desse seu projeto aí filantrópico nos Estados Unidos, eu até chorei de emoção. Eu acho muito lindo e eu acho que o planeta só vai evoluir quando cada um der um pouquinho de si, né? Pelo todo. Então, eu acho isso tudo maravilhoso. Deixa eu ver, eu fiz um roteiro de perguntas aqui. Tem mais. Veja se tem mais alguma pergunta aí do pessoal que está assistindo. Vamos ver se tem mais alguma aqui que eu ainda não fiz. Tem gente, ó, prestei vestibular com 45 anos, com a minha primeira graduação não podia fazer a micro, eu sei que tem um monte de gente que fez físio só para poder fazer, né? Sabe que aos 40 anos estou pensando em fazer isso também, amo a microfisioterapia. Pode mandar ver, pessoal, vocês não vão se arrepender não, né? Deixa eu ver. Em Portugal, onde se localizam? Lúcia, em Portugal, nós estamos na EMAC, Escola de Medicina Alternativa e Complementar, na cidade do Porto, né? Lá na Praça da Batalha, tá bom? Você pode procurar EMAC e você vai encontrar. Né? Se você entrar no nosso site do Instituto Salgado do Brasil, nós temos o link com a EMAC de Portugal. Ah, eu vi aí nos comentários, eu ia falar, daí depois passou. Alguém falou assim: eu fiz uma sessão de microfisioterapia com uma microfisioterapeuta que fez no Instituto Salgado, mas pelo que eu sei, é só o Instituto Salgado que tem autorização, não é? Só. Nós temos um acordo, inclusive foi trabalhoso, levamos advogados do Brasil para Paris, assinamos um contrato extremamente caro tal, e a gente paga royalties para eles, porque nada mais justo de dar a lei, né, do universo devolver para os criadores, né?
Então, nós temos um contrato assinado para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Brasil, para a Itália e para Portugal, por enquanto, né? A gente até pediu para a África, alguns países de língua portuguesa, mas é exclusivamente para do Instituto Salgado. Porque nós temos as apostilas, Vera, elas vêm lacrado em PDF, a gente imprime, né? E é exatamente tudo igual, se é em russo, se é, né, em espanhol, em inglês, em francês, é tudo igual. E a gente, então, tem um número de professores com exclusividade para o Brasil e para esses países aí. Isso mesmo. Os criadores, eles davam cursos lá na França, e aí você fez a formação, foi formando profissionais e eles só dão na França? Ou eles Não, nem dão na França mais? não, eles inclusive vêm e vinham, né, até essa pandemia muito frequente para o Brasil. Estávamos com datas todas agendadas para esse ano, né, mas agora não vai ter esse ano, pelo que eu estou vendo, né? Mas eles, um deles tem 83 anos, o outro tem 72, são super fortes, tranquilos, e eles dão aula em todos esses países que eu te falei, desde Marrocos, África, continuam fazendo seus atendimentos voluntários. Os dois moram na Alsácia, né? Que sempre ficava entre França e Alemanha, e eles continuam clinicando, não é? E continuam dando aula nesses países, inclusive no Brasil. Eles só dão os módulos avançados. E os módulos até, entre aspas, né? Até o penúltimo todo é dado por profissionais, professores do Instituto Salgado do Brasil. Em qualquer lugar do mundo são professores do Instituto Salgado. Não, eles têm mais ou menos professores em quase todos os países. Então, a maioria são franceses, né? E eles dão aula, por exemplo, a Alemanha tem já alemão, na Polônia tem polonês, etc. E alguns países só com tradutor. Mas para a Europa fica mais fácil para eles saírem da Europa para lá, né? E nós nos dividimos para alguns outros países. Nós somos hoje a pátria no Brasil que mais faz microfisioterapia. Porque muita gente começa e depois às vezes abandona, etc. E no último congresso, né, nós fizemos um congresso que só cabiam 150 pessoas, tinham esse número de 120, 150, sendo que 50 a 70 eram brasileiros. Então, nós fomos os primeiros do mundo a dar cientificidade, a publicar artigos de maior impacto. Claro, é uma técnica nova, 30 e poucos anos é nova para a medicina, né? Mas a gente está muito feliz porque os resultados, principalmente aonde eles vão, está sendo muito gratificante, entendeu? Ah, que bom, que maravilha. Afonso, eu tenho uma última pergunta minha. Não sei se alguém tem pergunta aí, mas a minha pergunta é assim: você vai voltar a atender aqui em São Paulo? A hora que passar essa pandemia, você tem pretensão de continuar vindo, fazendo atendimentos no Sul, aqui? Como é que tá isso? Então, agora, bom, se não tivesse tido essa pandemia, eu ia fazer isso, né? Mas agora eu não sei te dizer, até porque eu tive que cancelar um monte de curso também meu, né? Que era híbrido, né? E colocar tudo online, porque agora eu comecei a atender aqui, então eu vou com bastante dificuldade para o Brasil. Agora, quando eu for, depois dessa pandemia, quem sabe, sim, eu vou voltar a atender. Provavelmente, quando eu vá atender, eu vou voltar a atender mais em São Paulo, né? E talvez em Londrina, que são as duas cidades onde eu tenho, né? Onde ficar, e é mais fácil, e onde eu tenho tinha a minha grande clientela, mas eu tenho certeza que eu quero voltar a atender. Mas atender não só com a micro, né, Vera? A gente começou a idealizar esse conceito de, entre aspas, de fisioterapia integrativa, e isso está me deixando muito mais contente, né? Usando tecnologia, várias técnicas juntas. Então, nós estamos levando o modelo que nós criamos nos Estados Unidos para o Brasil. Aí sim, aonde a gente colocar esse modelo, eu quero passar para privilegiar, né, todos os brasileiros que apostaram em mim, apostaram no Instituto Salgado, né, para retribuir energeticamente, né, e financeiramente, etc., para o Brasil. Eu vou falar aqui em público, né? Uhum. Eu e o Hamilton colocamos a Casa Ubuntu à sua disposição,
que se você quiser vir atender lá, será um prazer enorme. Então, é um lugarzinho ali, um espaço que é bem aquilo que você gosta, sabe? Com jardim, uma energia boa. Então, se você, na hora que você começar a pensar em vir para São Paulo, por favor, lembre-se de nós, teremos um prazer imenso em recebê-lo lá. Imagina eu poder, você me atender lá na Casa Ubuntu, para mim vai ser maravilhoso. Eu sou a primeira paciente de São Paulo, pode marcar já que eu tô lá. Eu vejo que nós estamos vivendo uma coisa louca, né, Vera? Mas eu com certeza, quando voltar, até falei com você semana passada, eu gostaria mesmo de atender no seu espaço, até porque eu me sinto seguro com vocês, me sinto confortável, nós temos muito amor, né, juntos, né? A nossa família com a sua família, e isso não é uma coisa que ela ultrapassa valores, né? Não é material, não tem nada a ver, é uma parte espiritual que para mim não tem preço, né? Então, com certeza, temos que fazer nossas orações para esse mundo maluco aí permitir que a gente volte, né, a atender, né, no Brasil. Eu acho que vai demorar aí, talvez mais um ano, sei lá quanto, né? Não acho que vai ser assim tão rápido, não. É, os atendimentos como a gente fazia antes. Pelas, pelas informações que eu tenho recebido, não é uma coisa rápida. A gente tem que ter paciência. Mas a Casa Ubuntu ela foi toda intuída, né? Então, se a gente foi intuído a criar, é porque tem planos para ela. Sim. Então, a gente se coloca à disposição e quando puder voltar, voltaremos. Ai, Afonso, os meus alunos falam que eu sou chorona, né? Daqui a pouco eu começo a chorar. Mas, assim, a ligação, o carinho, o amor que nós temos por você, pela Nilma, eu e o Hamilton, é uma coisa assim que não dá para descrever. Né? A nossa primeira consulta, minha e do Hamilton, com você, eu já fazia tratamento, né? Já tinha me tratado de micro e tal, mas quando nós o conhecemos foi uma coisa assim fantástica que eu não vou esquecer, né? As nossas conversas. O Hamilton está falando que foi amor à primeira vista. Acho que é mais do que amor, né? É um encontro de almas mesmo. Sim. E depois daquela primeira consulta, nós voltamos para casa, o Hamilton terminou o livro dele e eu comecei a escrever o meu. Parece que foi assim um botãozinho que apertou e destravou um monte de coisas, né? Então, super grata, muito grata mesmo. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, se tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa. Tem a Nanda perguntando, Nanda, eu infelizmente posso falar que a gente está com dificuldade, né? Em termos de curso para esse ano. Eu estava conversando hoje com o Christian e com o Dart, que são os nossos sócios do Instituto, né, Vera? Como você falou, eu acho que o universo está nos preparando para alguma coisa e nós vamos voltar a estar juntos todos em cursos, atendimento quando a gente estiver preparado, quando eles permitirem que a gente possa voltar, né? Eu penso assim, né? E eu falo que, eu me lembro até hoje, como se a gente tivesse sentado na casa de João lá, quando eu te atendi o Hamilton, e é encontro de alma mesmo, e é tão gostoso você não parar para pensar, e sim só deixar sentir, né? E as coisas vão, né, Vera? Por isso que é um amor que não tem distância, né? Então, vai continuar e vai só esperar o tempo. E o tempo é uma estrutura física que não vale nada, né? Então, a gente vai para Eu frente, falo vai para para os trás. alunos que não existe, né? É, O tempo não existe. O que existe é o aqui e agora, é o que nós sim. estamos fazendo. Eu estou com uma saudade da Nilma também. Você manda um super beijo para É que ela. ela não está aqui, senão eu chamava ela aqui. Ela deve estar Manda um cuidando das beijão para ela, meninas, meu né? e do amigo. Eu As mando. meninas estão aí com vocês? Não. Não, então, porque você sabe, a Mariana veio aqui há 4 anos atrás, a Juliana veio há 3, né? E aí elas prestaram aqui, estão ficando com a gente aqui. Então nós estamos muito felizes, né? Montamos nosso ninho do amor
com as duas crias e, pelo amor de Deus, é o que era tudo que eu queria na vida, né? Então, estou muito feliz, muito, muito feliz. Olha como é que é o universo, né? É, Porque quando você foi aí para Orlando, elas não queriam ir, né? não, não Estavam nos queria. Estados Unidos e em outros lugares. O universo mandou uma pandemia. Vai lá para casa do pai e da mãe, que lá você vai ter segurança, né? Sim, então nós estamos todos juntos, né? E é maravilhoso, né? Desfrutando, né? Vivendo todos os tipos de emoção juntos, né? Dia a dia é uma delícia mesmo. É merecimento, viu? Merecimento. Amém. Obrigado. Então, querido, olha, uma delícia falar com você. Deixa eu ver. Ah, olha, Afonso, e aí? Como é que a gente faz? Tem pessoas perguntando do site, pediu para escrever aí o nome do site. É, Como é que a gente faz para passar essas informações para as pessoas? Se a gente colocar aqui, depois, quando eu cancelar a live, ele some. Ah, entendi. Então, eu vou ter que escrever depois no comentário. Você me Tá bom, passa o nome tá do bom. site. Vou falar para o pessoal que está aqui na live. Se vocês tiverem perguntas assim, manda para mim no meu direct. Daí eu pergunto para o Afonso e eu respondo para vocês. Essas perguntas pontuais. O site do Instituto, o site da microfisioterapia, essas coisas eu vou postar. Eu salvo o vídeo e depois eu posto tudo lá junto, essas informações. E essas coisas mais pessoais, vocês vão perguntando que a gente responde também, né, Afonso? Com certeza. Nós estamos aqui à disposição, né? Para servir. Sempre, né? Ah, você é maravilhoso. Você que são. Muito obrigado, viu, Vera, por tudo, né? E espero que a gente continue, né? Vamos fazendo mais e mais, né? Ah, então, vamos já marcar aí, depois você dá uma olhada na sua agenda, para a gente fazer uma live sua com a Milton, Sim, sim. para gente falar, divulgar, né? Que o Hamilton vai fazer, eu falei para você, o Hamilton vai fazer cirurgia do Parkinson. Ah, é? Vai quando vai fazer? Vai fazer dia 30 de julho. 30 de julho. Vai fazer o dos Que vai eletrodos. colocar no cérebro, né? Você tem aqueles óculos, né? Eu vi você com óculos outro dia branco. Essas são tecnologias que nós estamos levando para o Brasil, porque não tem, e a gente vai começar a levar, fechei contrato com os pesquisadores da Austrália, estamos levando pouco a pouco as coisas, né? E a gente vai descarregar aí. Mas fala para o Hamilton aí, a gente pode fazer antes da cirurgia dele, se ele quiser. Ah, sim. Eu te Veja passo uma a data. data, vê Eu quando é te que você passo uma pode, que a gente marca. Tá bom. A Eu vou gente passar. conversa. Tá Pronto. bom? Tá bom. Obrigado, Um, viu? um beijo, querido. Um beijo. Gratidão. Gratidão Obrigado. por tudo. Obrigado, viu, Vera? Obrigado Um você. beijo aí, Hamilton. Oh, beijo pra você também, viu? Você Beijo. escutou? Já Fala mais escutei. alto. Já Beijo pra você também. Um Um beijo, então, super viu? beijo, então, Afonso, querido. Obrigado. Muito obrigada, gratidão e até breve numa Amém. Até próxima breve. live ou nas nossas conversas. Um beijo, viu? Fica Um com Deus. beijo, Tchau. tchau. Gratidão aí para todo mundo que participou. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam aí. Um beijo no coração de todos.